pensamento liberal em relação a muitas coisas. E no período que eu respondi, eu disse, não, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Isso era meio que... Era o consenso ali do movimento. E isso mudou. Isso mudou. Agora, o parêntese que eu quero colocar aqui é... Quando a gente olha os processos de privatização que acontecem no Brasil, a quantidade de fraudes que existem nesse processo é muito grande. Então, o fato de uma empresa ser privatizada no Brasil não quer dizer necessariamente nada, porque muitas vezes elas são privatizadas para grupos econômicos que não são os mais eficientes, que não têm as melhores propostas, que não tem nada. Esses grupos econômicos, eles têm relações espúrias com o poder político. É isso que eles têm. Então, o que define muita privatização no Brasil é isso. E os caras fazem as privatizações cheias de maracutaia, com várias cláusulas que favorecem o prestador de serviço em detrimento do consumidor. Isso é uma coisa que acontece demais no Brasil. É triste ver como se faz privatização no país. E esse é um exemplo. Quer dizer, o sujeito comprou aí uma rede estatal de supermercados num processo de privatização dessa empresa baiana de alimentos, BAL. Quer dizer, quais foram os critérios disso? Foi técnico? Ele já, tecnicamente... Não, lógico que não foi. Foi algum tráfico de influência. Então é meio que assim que acontecem as coisas no Estado brasileiro. Os detentores, os grandes grupos econômicos que detêm muita coisa que está sendo privatizada no Brasil, são simplesmente apaniguados dos próprios políticos. Então, essa distinção que o pensamento liberal faz, que é correta. Não, aqui você tem o Estado e o Estado ele tem problemas de corrupção. Aqui você tem as empresas privadas e as empresas privadas fazem um trabalho mais eficiente porque visam o lucro e tal. No Brasil e em países com herança patrimonialista como a gente tem e com alto grau de corrupção institucional como a gente tem, esta distinção ela é meramente teórica, ela é só uma categoria. Na verdade, não há essa distinção. O que existe é o Estado tem corrupção pra caramba, as empresas privadas têm também corrupção, essas empresas privadas que são vendidas pelo Estado estão sendo vendidas por tráfico de influência e, no fim das contas, os próprios capitalistas que lucram com isso bancam os próprios políticos que vão ficando e se reproduzindo lá e mantendo o ciclo das suas eleições indefinidamente, e são esses mesmos políticos que roubam o Estado brasileiro e que roubam o erário público e que recebem propina. Esse é o real esquema das coisas. O verdadeiro esquema das coisas no Brasil, em termos de privatização, é este que eu falei. Não é o esquema teórico liberal que você tem o Estado de um lado e a privatização do outro. Mas enfim. Exatamente. E também acho que tem algumas empresas que, inclusive, mesmo que fosse pelos argumentos mais liberais possíveis, não deveriam ser privatizadas. Tipo a Petrobras, por questões estratégicas. Claro. Não só porque tem roubalheia. Claro. E aí vamos ver até quanto tempo a gente vai ficar aqui, que depois dá até para falar um pouco disso aí, de grandes empresas no resto do mundo. Mas vamos lá. Então olha só, onde a gente parou. Augusto Lima, o cara que é sócio do Vorcaro, este cara comprou a rede de supermercados do estado da Bahia, em 2018. Nessa época, o Jacques Wagner era secretário do governo da Bahia. E essa privatização, ela também vendeu o Crédito Sexta, olha lá, que é o sistema de cartão de crédito consignado para servidores públicos, que depois foi para dentro do Banco Master, quando o Augusto Lima se associou ao Vorcaro. Então tinha ali o Augusto Lima, ele comprou essas duas coisas do governo da Bahia, com o Jacques Wagner sendo secretário, e aí ele foi para dentro lá do Banco Master, né? E aí, coincidentemente, tem apartamentos e coisas incríveis aí que o Jacques Wagner aparentemente recebeu. Vamos lá, vamos pro próximo parágrafo. A investigação cita a atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e de programas sociais. Cara, e é um absurdo esse negócio de oferecer crédito consignado para esse pessoal por conta desses recebimentos. Mas tudo bem, vamos lá. Segundo a Polícia Federal, o senador teria participado de articulações relacionadas a essas medidas consideradas de interesse do Banco Master, logicamente, né? Porque aí ele vai ter uma cartela maior de pessoas que vão poder tomar esses empréstimos. Um consignado, né? É um empréstimo que para o banco ele vai ser muito arriscado, vai ser pouquíssimo arriscado, né? Ele ter o consignado como garantia, né? Porque é um dinheiro que vem do governo. Então, assim, é uma das maneiras de um banco pegar e ganhar muito dinheiro. Explique de forma didática, né? Para o nosso público. Qual que é o negócio? Você vai pegar um empréstimo, você precisa de uma garantia, tá? Você pode colocar, por exemplo, a sua casa como garantia do seu empréstimo. Você não pagou o negócio, a sua casa ela vai para o banco, por exemplo, ou o seu carro. Exato, vai ser penhorado. Porém, você também pode fazer o seguinte, olha, vamos fazer um empréstimo consignado que todo mês, na minha folha de pagamento, você já vai receber uma parte. Então, amigo,
meu camarada, não vai nem passar na minha mão o dinheiro. Vai sair de onde está saindo o meu salário, vai direto para você. O risco disso é baixíssimo. Zero, porque, em tese, talvez, sei lá, se a empresa para qual eu trabalho quebrasse, aí... Agora, imagina que eu estou trabalhando com o governo. Isso, aí, o governo não quebra. Não vai quebrar. Então, o risco desse tipo de empréstimo é baixíssimo. Então, o que o Banco Master fazia? Ele cobrava um juros bem elevado das pessoas em troca desse empréstimo que ele fazia, mas a garantia dessa pessoa era empréstimo consignado. Uma pessoa que era funcionária pública. Então, assim, o risco era baixíssimo. É um jeito dele farmar dinheiro ali, né? E aí, eu nem entendi ali se chegou a ter, eu acho que não chegou a ter essa possibilidade para quem recebe Bolsa Família e BPC. Mas é uma das coisas que eles estavam querendo trabalhar. Então, olha ali, a investigação... Olha, ó, é isso mesmo, acho que não chegou a acontecer. Em propostas que... atuação de Jacques Wagner em propostas que ampliaram o acesso ao crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC e programas sociais. Então, assim, é o absurdo do absurdo. É o cara que vai receber Bolsa Família, esse Bolsa Família, ao invés de parar na mão dele, vai direto pro banco, só que com juros, entendeu? Assim, é um absurdo, é um absurdo. É de uma canalice tão grande. É tipo aquele do FGC. O cara ele pode pegar... Qual que é o lance do FGC? O dinheiro que é para você, o governo fala, você é muito responsável, o Brasil é um país sem poupança, portanto, nós vamos guardar uma parte do seu suado dinheirinho aqui numa caixa. Se você for demitido, meu camarada, ó, pega aqui o dinheiro do FGC que é seu. E aí, o que o governo Lula passou a permitir? Agora, o trabalhador ele pode pegar um empréstimo com o banco e colocar o FGC dele como garantia. Ou seja, ele não pode pegar o próprio... Se ele deu um problema na sua vida, ou então você quer comprar, sei lá, um carro, alguma coisa assim, você não pode pegar o seu dinheiro. Você pode pegar o dinheiro com o banco, coloca o FGC como garantia, se der um atraso, e mesmo se não der, né, o banco ele vai cobrar uns juros. Então, você basicamente queimou o seu FGC, que é o dinheiro que já era seu, que estava parado, não tem risco nenhum para o banco, e o governo falou, olha, você até pode pegar o seu dinheiro, desde que o meu amigo banqueiro pegue uma partezinha. Aí você pode. O PT é o Robin Hood ao contrário, essa é a verdade. Exatamente. Ele tira o dinheiro dos pobres e dos beneficiados e dá para os ricos, especialmente para o sistema financeiro. FGTS. O PT faz isso. Ele faz isso desde sempre. Ele tá fazendo desde 2002, desde que o Lula assumiu. Eu falei FGC no FGC, é FGTS. Eu também estava observando assim. Eu estava pensando se o FGC não seria uma outra categoria da qual o FGTS era uma parte, mas você é economista, né? Você que tem que saber. Né? FGC é outra sacanagem aí envolvendo o Banco Master. FGTS, tá? FGTS. Pois é o Robin Hood ao contrário. E o crédito consignado é a melhor coisa que você tem para você conseguir garantir qualquer coisa. É assim. E note, é tudo. Porque não tem também concorrência, não tem liberdade de concorrência, não tem nada. Não tem, porque o serviço tá... Não tem serviço nenhum. O que tem é o seguinte, conversas regadas a bons uísques e mulheres bonitas que o Borcaro entregava para os políticos, propina para os políticos e acordos em cima do erário público em que ele desviava uma parte do dinheiro e botava, enfim, os juros aí para a população pagar. Então, somente isso, sabe, é a melhor forma de você fazer negócio. Você não precisa se preocupar com risco nenhum. Você não tem concorrência, não tem nada. O que você tem é assim, uma conversa com um político da Bahia, com o Jacques Wagner. Mas, por favor, prossiga. E aí as investigações também apontam a atuação de Wagner em discussões sobre as mudanças da regra, agora sim, FGC. Né? O FGC ele é um seguro bancário, né, digamos assim. Então, se um banco pega um dinheiro emprestado para você em algumas operações e o banco quebrar, tem um seguro, né, que ele serve para poder pagar isso. É um seguro que é pago por todos os bancos, porque se um deles quebrar, né, aí vem o dinheiro do FGC. E tinha aquela discussão, né, a famosa emenda Ciro Nogueira ali, em que ele queria ampliar a amplitude ali do FGC, porque justamente, né, já se antevia que o Master poderia quebrar. Então, aparentemente, o Jacques Wagner também participou dessas discussões sobre mudanças na regra do FGC e no acompanhamento de possível compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Ao todo, são cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão. Isso tudo aí autorizado pelo André Mendonça. A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contrato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica. Então tá todo mundo ali, ó, o olho de Sauron. Agora, tá começando a olhar pro PT da Bahia. E aí, enfim, acho que é isso, né? Não sei se vai ter muita novidade aí, né, no resto dessa matéria. As próximas aí vem a repercussão. Tem algum comentário aí? Eu tenho. Na verdade, eu quero ouvir a sua análise da repercussão disso em nível nacional e depois eu falo um pouco da repercussão regional que eu acho que pode ter. E aí? O que vai rolar? Porque até então estava todo mundo olhando a questão do Flávio. Se vocês forem observar, não saíram muitos fatos novos a respeito do Flávio. É tudo mais ou menos desdobramento daquilo que já tinha sido colocado.
E tem esse fato sobre o PT. Vai afetar a campanha do Lula, você acha? Ou não? Eles vão isolar bem? Então, vou te falar o que eu acho que tá acontecendo. Ô, operador, joga... Você viu que eu te mandei uma imagem no WhatsApp? Você pode colocar ela na tela aí pra gente? Vamos pegar aqui, eu vou tentar explicar o que eu acho que tá rolando nesse grande esquema das coisas. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso aqui, mas com a imagem dá pra explicar melhor. Que é o seguinte, o caso do Banco Master, ele envolvendo vazamentos pro lado do Flávio e agora, anteriormente pro STF também, agora chegando no PT, ele é análogo a um exemplo que se trata na teoria dos jogos em economia, que é o dilema dos prisioneiros. Tá? O que é o dilema dos prisioneiros? Ele é uma situação em que, se duas partes elas conseguirem trabalhar em conjunto, as duas se safam, mas elas são colocadas de tal forma que uma começa a atuar contra a outra e cada uma tentando se salvar individualmente e ferrar o outro, os dois se ferram. Os dois morrem. Os dois ferram. Então, vou explicar o que é o dilema dos prisioneiros. Tá? Esse aí é o quadrante. Imagina o seguinte, tá? Dois caras, eles são pegos roubando um banco. E aí a polícia chega para os dois e fala, você tem que se entregar aqui, entregar mais informações, tá? Se você se entregar e se você entregar o seu parceiro e ele não abrir a boca, não soltar nenhuma informação, se só você delatar, aí você sai livre e o seu parceiro vai pegar 10 anos de cadeia, tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, se o seu parceiro ele te delatar e você ficar quieto, então ele sai livre e ele te entregou e você pega 10 anos de cadeia. Se vocês dois entregarem um ao outro, os dois vão pegar 5 anos de cadeia. Mas se os dois ficarem de boca fechada, os dois saem livres. Tá? Então qual que é o lance? Se os dois... Só que nesse exemplo, os dois eles não podem se comunicar. Tá? Então, se os dois eles falam não vamos abrir a boca, não vamos falar nada, todo mundo saia livre. Eu só acho que isso está sendo a coisa mais didática que eu já vi no Análises Renais na vida. Bora, vamos lá. Olha só, ótimo, tá maravilhoso. Qual que é o lance? No caso do Banco Master, pensa que cada um desses prisioneiros são as partes envolvidas, tá? Que pega de esquerda para direita, de cima para baixo. Só nós não estamos nesse negócio. Não vi nenhuma norueguesa, nem apartamentos sendo oferecidos para mim. Mas todo o resto da política nacional aí, PT, Bolsonaro, família Bolsonaro, né, STF, tá todo mundo envolvido. Pensa que cada um desses é um desses prisioneiros, tá? Se todo mundo... Joga ali pra gente o quadrante. Se todo mundo ficasse de boca fechada, era interesse coletivo que o caso Master não rendesse nada, entendeu? Que nenhuma informação vazasse. Só que o que acontece? Essa tentação para cada um dos lados apontar o colega, né, vazar informações, porque a Polícia Federal ela tem várias alas. Ela tem alas que estão com Lula, tem alas que estão com Xandão, tem alas certamente que estão com a família Bolsonaro, tem várias alas. A tentação de cada uma dessas partes entregar o colega, ela é grande. E é maior ainda se você pensar, cara, se eu não falar nada e o outro lado abrir a boca, então eu vou me ferrar sozinho. E vou me ferrar muito mais, porque vocês não acham que, por exemplo, sair ali a ligação de 134 milhões do Flávio não alivia a pressão da opinião pública sobre os 129 milhões da mulher do Xandão. Entendeu? Então, assim, a opinião pública, ela vai... Isso funciona como um airbag, entendeu? Vai amaciando todo mundo junto, conforme todo mundo vai ser envolvido. Então, o caso, ele perde força individualmente para atacar um dos caras, sacou? Então... Qual que é o lance? No final, todo mundo vai acabar... A tentação para cada um dos lados ir vazando informações, ela vai crescendo. E aí, no final, é como se todo mundo pegasse aquela pena ali, que todo mundo se entregou, todo mundo fica 5 anos preso, entendeu? Que não é aquela pena tão grande quanto seria se só um dos lados recebesse toda a culpa, né? Por exemplo, vamos supor que só vazasse informações sobre o contrato lá da esposa do Xandão. Ele estaria agora com uma pressão muito maior do que agora que já saíram informações sobre o Flávio, saíram informações sobre o PT, entendeu? Então, seria aquele cenário que todo mundo estaria livre e ele ali, né, estaria naquele cenário de 10 anos. Só que existe essa tentação das outras partes, existe a tentação do próprio Xandão de falar, cara, não vou me ferrar sozinho. Então, no final, todo mundo vai pegar uma parte desse prejuízo reputacional para a opinião pública e é uma espiral de prejuízo do inferno que, conforme um vai delatando, cresce justamente esse incentivo para o outro delatar, entendeu? E porque essas partes não têm coesão entre si para todo mundo ficar de boca fechada, que era o que seria melhor para todo mundo no final, né? Então é meio isso, mas é isso aí, a minha opinião sobre isso que tá rolando agora, já começou, no começo o Lula tava pegando uma parte pior desse caso na opinião pública, aí passou
passou pro Xandão, passou pro Flávio, a roda girou, tá chegando no PT de novo. Mas até as eleições isso não vai parar. Sempre que sai uma informação de um dos lados, cresce o incentivo para uma das alas da Polícia Federal vazar informações do outro lado. Então a gente vai ficar nisso até as eleições. É o que o Carlos Andreasa fala, né? Que o caso Master, ele tende a ser o fio condutor da opinião pública para as eleições. Isso aí vai continuar aí até outubro, tá? Não esperem que isso vai parar essas informações. Mas é isso. Pelo amor de Deus, alguém faça um corte disso que você falou. Foi maravilhosa a explicação, maravilhosa. Pô, vocês têm que entrar no Valete Plus só por causa dessa explicação. Sério mesmo? Não, foi muito boa mesmo. Toma, isso. Pô, você trouxe até o esquema aí do negócio, super didático. Ou seja, resumindo naquela frase da Dilma, né?